Olá pessoal, boa noite. E, enfim, voltamos, né, para dar continuidade à questão da primeira clínica de Lacan, pois anteriormente nós fizemos um vídeo onde que retratamos a questão de toda a obra de Lacan, né, onde nós falamos quem foi Lacan, primeira clínica, o período que ela compreendia de 1954 a 1970, e da segunda clínica, que vai compreender de 1970 a 1981, certo? Então, pega um rascunho aí e vamos começar. A primeira clínica de Lacan, ela é compreendida de acordo com autores, né, e bibliografia, de 1953 a 1970. E ela está vinculada, está anexada à questão do simbólico, né? Essa clínica, a primeiro momento, é uma clínica onde ela consagrou Lacan, e ela faz ela vai de encontro muito a questão da virulência, né? A retornar essa virulência da descoberta de Freud. Qual foi, na realidade, o que foi essa violência da descoberta de Freud? Foi que a associação livre, onde de que tudo o que vier à cabeça, né, do analisando, todas as ideias, todos os pensamentos, que ele pudesse falar, né, sem censura, e ao livre falar, né, todos esses pensamentos. E que na época Lacan, médico, psiquiatra, e já iniciando na psicanálise, ele percebe que alguns psicanalistas estavam fazendo análise no sentir a partir do que o analisando levava para o analista, e nesse sentir ele minorava toda aquela carga, toda aquela demanda que o analisando passava para o analista, e devolvia de forma mais palatável para o analisando. E nisso percebe-se que se perde, né, essa virulência, essa regra fundamental. E aí Lacan ele começa a, já conhecedor e um admirador das obras de Freud, ele percebe que toma ciência de como que era a questão como que era a contra-transferência, né, realizada na época. Contra-transferência, né, de acordo com as obras de Freud. Na realidade, o analisando, ele passava a demanda para o analista, e aquilo que seria de um material que seria difícil de digerir, então ele e o analista ele devolvia para o analisando de uma forma mais palatável, como forma de amenizar, né, essa questão desse material para o analisando. Mas só que Lacan se opõe desde o primeiro momento dessa forma de como que era devolvida essa contra-transferência, né? Porque na realidade ele atenta e ele faz algumas observações que o analisando ele poderia se tornar muito semelhante ao analista, e não é, e aí
percebe-se que na época, né, na França, alguns psicanalistas, né, já vinham fazendo isso e se estava perdendo a essência, né, da psicanálise. E onde ele faz toda uma releitura, né, da obra de Freud para despertar, né, e reacender essa questão da virulência da descoberta freudiana. Então, Lacan ele atenta, né, para essas questões. E essa primeira clínica, é importante a gente fazer uma observação onde que ele coloca a psicanálise, ele faz uma síntese onde que Freud explica, né? Porque é importante nós entendermos que contexto social onde que estava em torno dessa clínica, né? Era uma sociedade onde que tinha um formato e um funcionamento muito verticalizado, né? Onde que em casa, né, os filhos, né, eram em torno do pai, dependia do pai, na empresa em nome do patrão e na nação em nome da pátria. Então, muito verticalizado a uma figura, um reitor de autoridade, era muito verticalizado e era uma sociedade organizada no sentido de muitos padrões, e dentro desses padrões onde que Freud faz uma descoberta, e uma das maiores descobertas que se pode, né, que se tem na psicanálise, que é o complexo de Édipo, né? O que seria esse complexo de Édipo? Ele seria uma forma, uma maneira de conectar a pessoa, né, o analisando ele diante do mundo, perante o mundo, né? E como que ele faz isso? Com a sacada, ele recorre, né, à tragédia grega de Édipo, e faz uma leitura de sociedade fantástica, onde que ele faz uma correlação, questão de software, ele cria, né, entre uma pessoa e um computador, tem uma interface Windows. Então ele cria, ele descobre essa interface entre o homem e a sociedade. Complexo de Édipo, ele dá sentido a muitas coisas, né? Em meio a essa descoberta, esse complexo de Édipo ele funciona perfeitamente, né, por pelo menos por uns 100 anos, devido a essa sociedade, né, ser verticalizada. E com base nisso, essa primeira clínica de Lacan, ela recorre, né, toda essa verticalidade e essa retomada dessa virulência, né, de Freud. E aí ele na realidade, nas releituras, né, que ele faz em relacionado à questão, toda a obra, a biografia de Freud, vocês vão ver em alguns seminários dele, o primeiro, segundo, terceiro, né, algumas questões relacionadas à crítica, né, dessa questão da contra-transferência, e também tem a questão do em nome do pai, ou em torno do pai. O que significa, o que Lacan quer dizer com isso? Na realidade, ele está dando ênfase, importância à questão da forma de como funcionava a sociedade,
na época, e a figura paterna porque era uma questão muito vinculada à força, à autoridade, né? Onde que rege toda essa primeira clínica. E ele percebe de que nessas releituras onde que o saber não estava nem com o analista e nem com o analisando, mas que esse saber ele ia surgir através do famoso caso da Ana O, onde Freud, né, ela interrompe Joseph Breuer, onde que ele é um dos médicos da época, onde que está atendendo a Ana O, e ela pede para se calarem, pois ela precisava falar. Então, a psicanálise, na sua essência, ela é uma cura pela fala, né? Muitas das vezes nós falamos em sala de aula, cura pela fala. E que ela precisava falar para que pudesse limpar a chaminé, onde ficou muito conhecido como talk and cure, ou cura pelo falar. E essa grande sacada, essa observação, né, de Lacan relacionado a essa descoberta sensacional de Freud, esse saber ele iria surgir em algum momento que não estava nem com o analista nem com o analisando. E aí é onde que ele na realidade ele faz algumas observações e algumas pontuações muito interessantes. Por exemplo, o inconsciente é estruturado enquanto linguagem, né? É onde ficou bem conhecido, né? Com essa fala enfática de Lacan. Esse inconsciente, porque na realidade ele recorre, né, a questão do linguística estrutural de Ferdinand Saussure, que ele implementa muito da linguística até então dentro da psicanálise, onde que se percebe, né, essa relevância dessa frase, né, da estruturação desse inconsciente. E é importante também lembrarmos e falarmos de que essa primeira clínica, né, de acordo com a sociedade da época, de acordo com uma abordagem, ela estava vinculada muito ao simbólico, ela tinha uma parte estrutural da psicopatologia muito bem rica, né, e vasta, no sentido de que o complexo de Édipo era uma interface para comunicar o eu, a essência do ser, com o mundo externo, e que tinha 3 formas dessa comunicação, né? Ou seria a primeira estrutura neurótica, perverso, ou o psicótico, certo? Dentro dessas 3 estruturas, nós vamos fazer uma releitura a respeito delas, pois através delas que o indivíduo ele ia se comunicar com o mundo externo, né? Então, o neurótico fazia o quê? Ele negociava com o pai para ter o que queria no mundo, né? Basicamente é isso. O perverso, ele fazia uma nova versão do pai, paralelo ao pai, para que ele pudesse acessar, né, o que tivesse interesse ao mundo. Então ele fazia uma nova versão do pai para que pudesse acessar as questões, né, esse mundo dele. E o psicótico, ele nunca conseguia tomar
contigo um caminho de mundo, né? Ele tentava, se esforça para acessar, mas não consegue, né? Tomar contigo esse caminho de mundo, ou ele delira, ou ele vai delirar. Então são essas três, né, estruturas básicas da psicanálise, essas três formas de acessar, né, esse mundo externo, e que foi tão bem elaborado por Freud nessa primeira clínica. Então, essas três clínicas, elas permeiam e muito bem esse mundo externo aí. Com relação a Freud, também é interessante que ele se intitulava como a terceira cicatriz da humanidade, né? Primeira tem a questão da Copérnico, né? Que não estamos no centro do universo. Segunda cicatriz é a questão do Darwin, nós não viemos de Deus, mas sim do macaco. E a terceira, Freud, né? Nós não dominamos nossa consciência, ou seja, nós somos regidos através do nosso inconsciente, né? Então, nessa primeira clínica tem uma complementação e uma introdução da linguística estrutural, né? Através vamos dizer assim, da influência, né, de Ferdinand de Saussure, onde que ele banha, né, ajuda a banhar a psicanálise aí com essa linguística, e onde que dá um formato que encorpa melhor essa psicanálise. Ok? E aí, com essa introdução da linguística estrutural, faz perceber o mundo uma instância do significante no inconsciente, né? E esse significante que dá todo um sentido, ok? Um caso breve, né, nível de atendimento, consultório, teve uma analisando um atendimento, enfim, onde que um adolescente, chamar de caso W, essa adolescente, ela tinha uma certa angústia porque ela nunca se sentia valorizada pelos seus pais, sua mãe, e ela fala dela, né, fazia sempre de tudo, buscava sempre procurar chamar a atenção dos pais, mas era sempre a filha renegada, de acordo com o falo dela. E na realidade ela não tinha uma relação muito estreita com o pai biológico, apesar de que o padrasto dela, de acordo com ela, tinha uma presença, uma função paterna muito eficiente, né? Mas só que ela faz de tudo, ela se sentia, na realidade, responsável pela questão da casa, de algumas atitudes da mãe, enfim. Mas só que não se sentia valorizada por tal, de acordo com a fala dela. E aí, enfim, no transcorrer do caso, ela teve um sonhou que estava numa praça e estava com a mãe, o padrasto, tinha um irmão também, tinha um irmão mais novo na praça, e tinha um cachorrinho preto, e esse cachorrinho, ele no meio da praia correndo, ela correndo atrás dele e tal, e de repente esse cachorrinho desaparece em determinada parte do sonho, e desaparece, e ela vai para ela passa de uma cena para outra, vai para um apartamento, no apartamento ela reencontra esse cachorro. E enfim, na questão
na questão da interpretação do sonho. Na realidade, a família, né, tava toda uma estruturação ali presente, mas que na realidade esse cachorrinho, quando ele desaparece, ele tem uma simbologia da autoridade dela. Então ela ficou bem evidente de que ela tinha perdido essa autoridade. E nisso ela se sentia insegura, ela se sentia só, ela se sentia manca, né? Então foi feito uma escuta, né? De acordo com a regra fundamental da psicanálise, identificado, né, a matriz fantasmática, feito uma releitura, uma dessignificação, uma ressignificação e ganho terapêutico por consequência, né, desse caso. O que dá sentido essa análise? O que realmente... e posteriormente ela teve os insights, que é a questão do caiu a ficha, né? E no português. E o que deu sentido, né, nesse caso? O que é fundamental? A questão do complexo de Édipo, né? Que foi fundamental para que pudesse ter uma boa resolução, né? É lógico, a regra fundamental, a teoria psicanalítica é importante, técnica, né? É importante, mas a questão do complexo de Édipo que ajuda a fazer essa leitura, né, do sujeito com o mundo. Então é isso, né? É uma forma clássica de entender, podemos entender essa primeira clínica, né, de como que funciona, certo? Mais adiante nós vamos falar da segunda clínica de Lacan, tá bom? Um grande abraço e tudo de bom, até a próxima.